A Venezuela é uma das nações atuais com um grande caos socioeconômico, e esse quadro tende a piorar conforme o governo de Nicolás Maduro se mantém no poder. A crise humanitária começou em meados de 2008 a 2010 e hoje atinge mais de 90% da população venezuelana. Vamos entender todo o processo de empobrecimento populacional. Porém, antes disso, deixem um like e se inscrevam. O conteúdo de hoje vai ser muito informativo e com certeza deu muito trabalho fazer. Agora sim, vamos para o vídeo. Antes de falar sobre a crise venezuelana, é bom sabermos que a Venezuela possui a maior reserva petrolífera do mundo, descoberta antes da Primeira Guerra Mundial, que na época a transformou no país mais exportador de petróleo e enriqueceu muito a nação durante o período. Após 46 anos de ditadura, a democracia é consolidada no país. Criada a Constituição de 1947 por Rômulo Gallegos, com ideias trabalhistas e argumentos contra militares. O presidente é deposto em um golpe de Estado. É fundada a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, com a Venezuela sendo um dos fundadores. O primeiro presidente conclui o mandato, de 1959 a 1964, por Rômulo Betancourt. Durante seu mandato, criou uma nova Constituição, reforma agrária, planos de modernização agrícola e industrial e promoção da saúde e educação. Durante esse período, a Venezuela passou por uma grande crise e diversos conflitos com o presidente da República Dominicana e também com Fidel Castro de Cuba. Nesse mesmo ano, 1963, Rômulo perdeu as eleições para Raul Leone, que investiu muito no aceleramento de projetos econômicos e sociais do governo. Assim, começou um período de prosperidade, com um investimento pesado na indústria petroquímica. Nesse ano, Leone perdeu as eleições para a oposição, Rafael Caldeira, e pela primeira vez na história do país, o governo passou para a oposição sem alterar a Constituição Nacional. Durante o mandato de Caldeira, o governo acertou as relações com Cuba, União Soviética e com as ditaduras militares da América do Sul, como a que acontecia no Brasil. O governo passa a ter controle majoritário sobre os bancos privados e sobre a indústria de gás natural. Carlos Andrés Pérez ganha as eleições. As relações com os Estados Unidos são fortalecidas. O governo nacionaliza a indústria de ferro e de petróleo e aumenta os investimentos na infraestrutura industrial. Com o aumento do preço do petróleo, ocasionado pela guerra árabe-israelense, a Venezuela quadruplicou seus lucros e dessa forma o consumismo interno aumentou. A inflação subiu devido ao grande aumento da riqueza nacional. Luiz Herrera Campins é eleito. E uma crise atinge o país com a queda do preço do barril de petróleo. Durante seu mandato, o país passou por uma grande instabilidade econômica. Jaime Luchincha é eleito e lança um programa de austeridade. Já falei sobre isso aqui no canal no vídeo sobre a Argentina, porém a austeridade é uma medida de corte de gastos muito rígida. Essa foi uma medida extremamente impopular. Mesmo assim, a corrupção foi grande no governo e a instabilidade continuou. A dívida externa havia crescido desde a década de 1970 e na tentativa de pagamento, o governo teve de cancelar por conta dos problemas econômicos internos. Carlos Andrés Pérez se reelege. Continua com medidas de austeridade para tentar o pagamento das dívidas. Assim, o PIB per capita aumentou muito, se tornando a quarta nação com maior renda per capita. Porém, o desemprego e a desigualdade cresceram. Com a queda do preço do barril de petróleo, mais uma vez, o tráfico de drogas aumentou e a crise social não parecia ter fim. Golpes de Estado tentaram ser feitos por Hugo Chávez, que foi preso por 2 anos. Pérez é deposto do governo por um processo de impeachment, acusado de desvio de dinheiro, e logo depois foi preso. Nesse ano, Rafael Caldeira se reelege e começa com medidas impopulares de interferência governamental na economia e no mercado financeiro, o que levou a um aumento desenfreado no desemprego e na pobreza. Argentina, Uruguai, Chile e Brasil ultrapassam a Venezuela no rendimento por habitante. Hugo Chávez vence as eleições com 56% dos votos. Uma nova Constituição é implantada, a 26ª da história da Venezuela. O mandato passou de 5 para 6 anos, podendo haver uma reeleição. O Senado e o Congresso foram extintos e substituídos pela Assembleia Nacional. Todos os mandatos antes foram extintos e novas eleições foram convocadas, inclusive a de presidente. Hugo Chávez eleito até 2007. Chávez começa um processo de revolução bolivariana, o que gerou greves, conflitos e tentativas de golpe de Estado. Começa um grande processo de nacionalização de empresas privadas, como a Sidor,
responsável por 85% da produção de aço do país, e a Petróleos da Venezuela. Isso ocasionou uma das maiores crises políticas da Venezuela. Hugo é deposto em um golpe de Estado, porém durou apenas 2 dias, já que um contragolpe foi feito pelos seus aliados do governo, e assim continuou na presidência. Chávez se reelege com 54% dos votos. O presidente nacionaliza mais 11 plataformas de petróleo norte-americanas e ganha as eleições novamente, porém agora por uma vantagem de apenas 10% dos votos. Nesse ano, Hugo Chávez morre devido a um câncer e seu vice-presidente, Nicolás Maduro, assume a presidência. A primeira medida de Maduro foi desarmar a população, com um decreto de desarmamento nacional, e 61% da população aprovava suas medidas políticas e a sua gestão de governo. Esse foi o último ano de crescimento econômico da Venezuela. A partir de então, o PIB caiu mais de 80% até 2020. Nesse ano, 71% da população reprovava o governo, que afundou em uma crise econômica. Começam as tentativas para tirar Maduro do poder, primeiro de maneira lícita, de acordo com a Constituição, porém sem sucesso. Após, diversas tentativas fracassadas de golpe de Estado ocorreram entre 2016 e 2018. Países fazem sanções econômicas para tentar restituir o presidente do cargo, o que piorou o cenário socioeconômico do país. Nicolás Maduro é empossado novamente, agora sem eleições. É decretado estado de emergência e muitos países retiram suas embaixadas de Caracas, já que não reconhecem a posse do então presidente. A partir de agora, a ditadura começa na Venezuela. Juan Guaidó se autodeclara presidente em exercício e recebe apoio dos Estados Unidos, Canadá, Peru, Colômbia, Brasil, França, Alemanha, Espanha, Reino Unido e mais 50 países. Maduro, com o apoio do exército, se mantém como presidente interino e é reconhecido por Rússia, China e Cuba. Até então, Maduro continua no cargo de presidente, com mais de 90% da população passando fome e 1/3 em insegurança alimentar. O PIB caiu 90% desde 2015. Hoje estando em 45 bilhões de dólares. A oposição ao governo é presa em manifestações e muitas pessoas foram assassinadas pelo atual ditador. Denúncias de crime contra os direitos humanos e contra a humanidade são feitas todos os anos, mas nada é feito para remover um dos piores ditadores da atualidade de seu posto. E enquanto nada acontece, a população se vê em uma situação de risco alimentar, seu dinheiro se desvalorizando a cada dia, já que em 2020 a inflação subiu mais de 3.000%. E a grande fonte de dinheiro está simplesmente secando, com equipamentos de exploração petrolífera totalmente ultrapassados e degradados. O que você acha da situação socioeconômica venezuelana atualmente? Deixe nos comentários. Deixem like e se inscrevam para não perderem nada sobre a política e economia mundial, além de compartilhar uma economia em dia para o conhecimento geopolítico chegar a mais pessoas. Sem mais, vou ficando por aqui. Um abraço.